Bom, pessoal, dando continuidade aqui à parte de subtração, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente conhece como prova real. O que é a prova real? Bom, eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui, eu tenho o número 150 subtraído de 36, certo? 36. Aí o que acontece? Lembrando, esse aqui é o minuendo, esse aqui é o subtraindo e aqui é o resto, ou diferença, certo? Mas o que tem a ver a subtração com essa prova real? O que é a prova real? A prova real é uma operação que eu faço para saber se a minha operação de subtração ela foi feita de maneira correta. Então, vamos lá, vamos subtrair. Então, eu tenho aqui 1, 5 e 0, unidade, dezena, centena, certo? E eu tenho 36. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente observa, o 0 é menor que 6. Então, não tem como eu subtrair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado para o 5. O 5 vai emprestar para o 0. Uma dezena. 10. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser 10. Primeiro, 10 mais 0 é 10. Depois, eu vou subtrair. 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. Tá ok? Então, eu tenho aqui 4. Certo? Como o 5 emprestou uma dezena para o 0, então o que vai acontecer? O 5 vai reduzir uma unidade. Então, vai ficar 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então, no lugar do 5, é como se tivesse um 4 aqui, ó. Um 4. 4 menos 3 é 1. Tá ok? Como o 1 aqui não tem nenhum elemento para subtrair com 1, então é como se aqui tivesse um 0, ó. Como eu falei para vocês na aula passada, 0 à esquerda, é como se você não precisasse representar o 0. Mas aí, para efeito didático, a gente representa aqui o 0 para saber que o 1 está subtraindo com 0. Então, a gente sabe que todo número subtraído de 0 é o próprio número. Então, o que vai acontecer? 1 menos 0 é 1. Então, a resposta, o resto é 114. Tá ok? Agora eu quero fazer a prova real. Eu vou fazer a prova real. Prova real. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que a subtração, ó,
eu sei que a subtração eu sei que a subtração é uma operação inversa da adição. O que é uma operação inversa? É simples. A operação inversa é aquela operação que você tem a adição. 5. Um exemplo. 5 mais 5. Você tem aqui. 5 mais 5 é 10. A operação inversa é o quê? É você ter 10 menos 5, que é 5. Tá ok? Então, uma você adiciona, outra você subtrai. Operação inversa. Uma você tem mais, outra você tem menos. Ok? Então, o que acontece? Qual é a prova real? Como é a prova real? Como é que ela funciona? Eu vou utilizar justamente essa inversibilidade da subtração e adição. Então, como é que eu vou fazer isso? É simples. Eu vou pegar aqui 114, eu vou pegar aqui o resto, certo? Quem é o resto? 114. E vou adicionar com o subtraindo. Então, esse aqui é o resto. Vou adicionar com o subtraindo. 36. 36 é o subtraindo. Certo? Estou adicionando. 4 mais 6, 10. É aquele mesmo princípio. Ó. 10. Sobe 1. Uma unidade. 1 mais 1, 2. Com 3, 5. Certo? Como aqui é 0, né? Então, 1 mais 0, a gente sabe. 1 mais 0 é o próprio número. O 0 é chamado de elemento neutro. Elemento neutro da adição. Então, vai ficar 1 mais 0, 1. Então, se você observar bem, quando você pega o resto e soma com subtraindo, você tem que ter o minuendo. Certo? Então, você observa aqui, ó. Você observa que deu justamente o minuendo. Então, o que acontece? Essa prova real é válida. Eu subtraí corretamente. Tá ok, pessoal? A partir dessas situações aqui que eu estou apresentando para vocês, eu vou demonstrar uma situação. Que situação é essa? Bom, se você observar bem, a gente tem a operação de adição. A operação de adição, você tem dois números adicionados e tem um valor como resultado. Na subtração, você tem dois números subtraídos e você tem um resultado, certo? Então, o que acontece? O que a gente pode tirar a respeito dessa situação? A gente pode considerar o seguinte: a adição ela é uma operação fundamental. A subtração também é uma operação fundamental. Só que você observa o seguinte: a subtração ela não é uma operação fechada para determinados tipos de conjunto. Ela não é. A adição é. Então, o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter o seguinte: a gente pode, dependendo do conjunto,
a gente pode ter o seguinte: 3 mais menos 2. O que é isso aqui? Isso aqui representa o seguinte: 3 mais e menos é menos. Então, 3 menos 2 dá 1. Por que eu fiz mais e menos? Porque isso aqui é chamado de jogo do sinal. Tá ok? É chamado de jogo do sinal. Mas por que eu faço o jogo de sinal? Justamente porque eu sei que a subtração, ela não é uma operação fechada. A subtração não é uma operação fechada. E pelo fato dela não ser uma operação fechada, apresenta-se o que a gente chama de jogo de sinal. Então, o que a gente tem aqui no jogo de sinal? No caso, quando você tem mais, com menos, o que vai acontecer? Mais com menos dá menos, certo? Mais com mais dá mais. Menos com menos, o que tem? Menos com menos dá mais. Ah, mas por que você está fazendo isso? Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com menos. Pois é, como eu estava falando para vocês, o jogo de sinal aqui, ele é mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Então, esse jogo de sinal, como eu falei também, depende do conjunto que a gente observa, porque o conjunto ele define se a subtração é uma operação fechada ou não. Então, o que acontece? Quando você tem mais com menos, é menos. Isso aqui significa que você vai fazer uma subtração. Subtração. Quando você tem sinais iguais mais, mais, você vai adicionar, vai fazer uma adição. Quando você tem sinais negativos, menos e menos, você também vai fazer uma adição. Então, se você observar bem, dependendo do conjunto, você vai ter esse jogo de sinal. Então, quando você tiver mais e menos, você sabe que você vai fazer uma subtração. Quando você tiver mais e mais, você sabe que vai fazer uma adição. Quando você tiver menos e menos, você sabe que você vai fazer uma adição. Então, o que acontece? É importante você perceber o seguinte, que a partir dessas condições, eu posso dizer que a operação de subtração é um caso à parte da adição. Ou seja, a partir dessa situação, eu posso dizer que a subtração nada mais é que um caso à parte da adição. Ou seja, no final das contas, a operação que você tem é apenas a adição. Salvo algumas condições. Então, a princípio, você observa que a única operação que você tem é a adição. Por quê? Porque a subtração nada mais é que uma adição com jogo de sinais. Entendeu? Então, você tem aqui, ó, o exemplo que eu dei aqui. 3, certo?
3 mais menos 2. Então, se você observar bem, essa adição acaba se tornando uma subtração. Então, você tem uma resposta aqui. 3 menos 2, 1. 3 mais menos 2. 3 menos 2 igual a 1. Tá ok, pessoal? Então, essa condição aí que eu queria falar para vocês a respeito da subtração, essas condições, em relação à operação da subtração, e até a próxima aula. Se gostaram do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos para aumentar a relevância do canal, tá ok?